Senhoras e senhores, voltamos! O primeiro podcast quadra principal de 2024 chega com muito papo, afinal foram 5 torneios na última semana, mais ou menos primeira semana, né? Porque a United Cup começou ainda em 2023, uma loucura esse calendário. E o destaque, inclusive, é a United Cup de tênis, que teve uma sortuda e competente Alemanha como campeã. Não é nosso inscrito ainda? Pô, a gente já está indo para o nosso terceiro ano, você ainda não se inscreveu? Então se inscreva no nosso canal, aproveita esse início de temporada. Primeiro Grand Slam do ano já está quase chegando, está batendo na porta e você não pode ficar sem informação, né? Então, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda a compartilhar ele para outros fãs de tênis. E, claro, fique com a gente até o final dessa edição do podcast Quadra Principal. Daniel Barbosa, meu amigo, feliz ano novo. Feliz ano novo aos nossos espectadores e ouvintes também. E essa Alemanha, hein? Caramba, ganhou da Itália, aí perdeu para a França, isso na fase de grupos da United Cup. Foi uma das duas nações que passou ali com a segunda colocação. E aí, depois disso, simplesmente derrubou a Grécia nas quartas, a Austrália na semi, num confronto fantástico, e a Polônia na final, numa final muito boa também, e ficou com o título aí da United Cup. Na final, vitória contra a Polônia por 2-1, com definição do duelo nas duplas mistas, onde o Alexander Zverev e a Laura Siegemund venceram Iga Swiatek e o Hubert Hurkacz por 10-4 no match tie-break. Empatou um 7-1, foi para o match tie-break e a dupla alemã venceu. E grande destaque também, Daniel, para o Zverev, que venceu 4 de seus 5 jogos em simples e foi muito bem também nas duplas mistas. Afinal, venceu 4 de 5 jogos. Ali na primeira fase ele jogou junto com a Angelique Kerber, a mamãe Angelique Kerber, que voltou ao tênis. E a partir das fases eliminatórias ele começou a jogar com a Laura Siegemund e casou muito bem a dupla, tanto que eles não perderam, os dois, né, não perderam nenhuma partida de duplas mistas no mata-mata, né, Daniel? Rapaz, feliz ano novo, meu amigo Lucas. Feliz ano novo para os ouvintes e espectadores do podcast Quadra Principal, que seja uma temporada muito legal pra gente. Rapaz, vamos falar dessa Alemanha aí, né? Na segunda, venceu a segunda edição da United Cup. A United Cup que tivemos uma diferença, né, em relação à primeira edição, que na primeira edição cada confronto eram 5 jogos por confronto, né? Então foi reduzido para 3, né? Deu uma enxugada nesse aspecto, né? Então acho que foi mais dinâmico, acho que eles acertaram nisso. E aí calhou a Alemanha, né, conquistar esse título. Vamos pegar da semifinal para cá, né? Já passou a campanha alemã. Vamos pegar do confronto semifinal contra a Austrália e falar também da final contra a Alemanha. Na semifinal, claro, você falou que o Zverev foi muito importante, claro, mas você vê como é um campeonato de equipe. Cada integrante tem um papel fundamental, tem um jogo em que ele tem sua importância. A Kerber, né, a mamãe Kerber, uma das tenistas que retornou, né, essa semana, retornou ao circuito do tênis. A Kerber não tinha até então vencido nenhum jogo de simples, né, na sua volta. E venceu apenas um jogo, que foi justamente na semifinal contra a australiana Alia Tomljanovic, né, no confronto contra a Austrália. Foi o primeiro confronto, né, o primeiro jogo do confronto, na verdade. E a Kerber salvou 2 match points contra a Tomljanovic no tie-break do terceiro set. Né? Então, se a Tomljanovic faz 1-0, a gente teve no segundo jogo o Alex de Minaur vencendo o Zverev. Então a Austrália poderia ter fechado em 2-0. E a gente não teria o jogo de duplas mistas, mas que bom que a gente teve o jogo de duplas mistas. Porque foi um jogaço, um jogo que deu a vaga alemã para a final, né? Um jogo com 2 tie-breaks, né? Um vencido para cada lado, e um match tie-break com 15-13 para a Alemanha, né? O jogo acabando às 2h20 da madrugada de Sydney. Olha, eu achei esse jogo praticamente na íntegra, né? E foi um dos melhores jogos de duplas mistas que eu vi há bastante tempo, viu? Um jogaço, acho. Eu podia realmente ter ido para um dos lados aí e calhou da Alemanha, né? Vencer com o Zverev e a Siegemund jogando muito bem.
E aí passamos para a final, né? A Polônia tinha vencido seu confronto, encontrou com a Alemanha, e aí no primeiro jogo a Iga vence a Angelique Kerber por 6-3, 6-0. No primeiro set até foi um pouco equilibrado ali até o sétimo game, a Kerber desperdiçou 2 breakpoints ali no quinto game, 3 breakpoints no sétimo game, a partir daí só deu Iga, né? Iga ativou o seu modo natural e aí atropelou a Kerber. E aí no segundo jogo, aí a gente teve o Zverev vencendo de virada o Hubert Hurkacz, com o alemão salvando 2 match points no tie-break no segundo set. Então a Polônia teve 2 pontos do campeonato, né? Com o Hurkacz podendo fechar em 2-0 e aí não teria nenhum confronto de duplas mistas. E aí o Zverev foi valente, conseguiu salvar os match points, venceu o segundo set no tie-break e venceu o terceiro set em 6-4. E aí nas duplas mistas a Laura Siegemund jogou absurdamente. Absurdamente. Aliás, o que joga essa mulher nas duplas, né? A gente vê ela muito brilhando nas duplas femininas, chegou na final do US Open, né, no ano passado, entrou no top 10, né, do ranking mundial de duplas e ela destruiu na final no jogo de duplas mistas a vitória, o jogo que deu o título para a Alemanha. Então, o Zverev foi o grande nome individual, é verdade, mas a gente teve uma participação muito importante da Laura Siegemund e uma participação importante da Kerber ali, que aquela vitória na semifinal contra a Tomljanovic também foi fundamental. A Laura Siegemund, que em simples não vai tão bem, mas joga bem também. É ela que vendeu caríssimo aquela estreia contra a Coco Gauff no US Open do ano passado, que a Gauff, se perde ali, não é campeã. Tipo, ela poderia ter caído na primeira rodada. Então, a Laura Siegemund é excelente jogador, joga muito bem. E belo título da Alemanha, com Kerber, que não voltou tão bem assim, lógico, né? Era o esperado já que não voltasse avassaladora e ainda assim conseguiu ir muito bem no jogo da Austrália, foi extremamente contra a Austrália, extremamente importante. E é isso, mas ainda temos alguns pequenos assuntos pontuais, como os bons inícios de temporada e de nomes como o Alex de Minaur, que entrou no top 10 do ranking mundial, o Casper Ruud, que começou muito bem também, a própria Iga, que simplesmente foi atropelando qualquer uma que via pela frente. A Kim Wenzheng começou muito bem, inclusive a China fez uma campanha bem interessante, o Chile também fez uma campanha bem interessante, gostei da campanha do Chile. A Maria Sakkari também começou bem essa temporada e tivemos também nessa United Cup a participação da equipe brasileira, que infelizmente ficou em último lugar no grupo A, contra as pedreiras Polônia e Espanha, né? A gente já esperava algo como esse resultado. A Bia venceu um de seus 2 jogos, quando perdeu para número 1 do mundo, não tinha muito o que fazer, né, Daniel? Falando aí desse apanhado geral, acho que aí você vê como a mudança do formato da United Cup foi importante para países como a Noruega, porque a Noruega no passado estava no grupo do Brasil, inclusive, mas eram 5 confrontos, e a gente tem um grande nome, né, que é o Casper Ruud. Então, dependendo muito dele para a Noruega, né, poder vencer os jogos. Então, quando eram 5 jogos, o Casper Ruud só jogava uma partida individual e poderia jogar as duplas, né, as duplas mistas no caso. Então, no máximo, conseguiria 2 pontos. Com esse formato de melhor de 3, o Casper Ruud jogava sua partida de simples, ganhava seus jogos e contribuía na partida de duplas mistas. Tanto é que isso fez com que a Noruega passasse da fase de grupos. A Noruega chegou nas quartas de final, né? Tivemos a Iga, né, que foi eleita MVP da United Cup, venceu todos os seus jogos, né, atropelando todo mundo. Mas acho que o grande nome aqui é o Alex de Minaur, que você falou que ele venceu o confronto da semifinal, né, da semifinal contra o Alexander Zverev, o jogo que colocou ele pela primeira vez no top 10 do ranking mundial da ATP, mas antes tinha vencido o Novak Djokovic. Novak Djokovic perdeu uma invencibilidade gigantesca na Austrália em partidas individuais, né? E o Alex de Minaur conseguiu uma vitória gigantesca. Então, foi o grande nome realmente. Acho assim, se destacar um dos grandes nomes individuais, a gente pode colocar sim o Alex de Minaur, né, nesse rol, verdade. E falando da participação brasileira, como você falou, era esperado, mas eu acho que acho que o Brasil poderia ter vencido a Espanha. A gente teve um jogo que a Bia venceu bem a Sara Sorribes Tormo,
Teve um jogo que o Thiago Wilde perdeu para o Alejandro Davidovich Fokina, mas eu acho que o jogo de duplas mistas, você mesmo que assistiu, Lucas, pode até comentar, a gente viu o Marcelo Melo muito abaixo e eu acho que contribuiu para que o Brasil perdesse o jogo de duplas mistas e perdesse o confronto contra a Espanha. Contra a Polônia, eu realmente não esperava que a gente fosse vencer, mas o Brasil tinha chance de ter derrotado a Espanha e pelo menos ter saído com a vitória no torneio, assim como o ano passado, né? Venceu a Noruega. Né? No jogo contra a Polônia, a Bia perdeu para a Iga, sem grandes, não ofereceu muita resistência. Thiago Wilde até tirou um set do Hubert Hurkacz, né? Venceu o primeiro set, mas acabou tomando a virada, fez um jogo honroso e aí acabou a Ig Hurkacz vencendo o jogo de duplas mistas. Aliás, a Ig Hurkacz, que prometem ser duplas mistas em Paris 2024 e pode ser uma dupla bem interessante, uma dupla podemos colocar ali como candidatos à medalha, com certeza. Rapaz, foi esse jogo contra a Espanha dava para ter vencido mesmo. Eu não esperava que o Thiago Wilde conseguisse alguma vitória, então o dele atingiu o que eu esperava. A Bia jogou muito bem a sua partida contra a tenista da Espanha. Agora, naquele jogo de duplas mistas, o Melo fez uma falta ali. O Melo estava em quadra, mas, nossa, ele estava muito abaixo, infelizmente. Não sei o que aconteceu, não dá para saber exatamente. Início de temporada também, até a galera voltar todo ao ritmo, mas a galera lá de Espanha estava com muito mais ritmo que a do Brasil e faltou mais do Melo ali, sabe? A Bia estava na gíria, assim, a Bia estava carregando. O Melo não jogou bem, infelizmente, mas, enfim, foi uma boa oportunidade, foi importante o Brasil estar lá de novo para se colocar entre as principais nações do tênis, é sempre muito interessante participar dessas competições. É legal que a Bia esteja lá representando. A galera ganhou uma grana para estar lá também. Isso é legal também, porque ajuda os tenistas. E, enfim, acho que atingiu a expectativa. Dava para ter vencido a Espanha também, mas não ter vencido a Espanha também não acho que fez lá grande diferença para a gente. E, enfim, agora é torcer para que esses tenistas envolvidos na United Cup consigam desenvolver a sua temporada e jogar cada vez melhor ao longo do ano, principalmente o Marcelo Melo, visando aí uma classificação olímpica, mais uma participação olímpica que ele pode ter. Hoje, o cenário não é tão positivo, mas vamos torcer para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga jogar bem, voltar a vencer títulos. E o Rafa Matos também, né? Que não jogou a United Cup, mas que é um cara que pode fazer dupla com o Marcelo Melo aí, talvez. E é isso. Seguindo agora, saindo da United Cup, bora falar de torneios preparatórios, outros torneios preparatórios para o Australian Open 2024. Tá chegando, hein, galera? Tá chegando. No duelo que ainda deverá ser visto muitas vezes nesse ano e muitas vezes ao longo dos próximos anos, porque é um duelo top. Helena Rybakina venceu Aryna Sabalenka na decisão pelo título do WTA 500 de Brisbane, placar de 6-0 e 6-3, sexto título na carreira da tenista kazakh, campeã de Wimbledon em 2022. O head-to-head entre elas, inclusive, o Daniel, está bem equilibrado, está 5-3 para Sabalenka, mas de 2023 para cá, a Rybakina tem vencido mais jogos. Então, logo, esse duelo aí fica empatado, eu acho. Já no WTA 250 de Auckland, uma super virada da Coco Gauff na final para cima da Elina Svitolina, placar de 6-7, 6-3 e 6-3 para a americana, que conquistou seu primeiro título desde a conquista do US Open no ano passado, seu primeiro Major na carreira. A Gauff que passou tranquila em todas as rodadas, mas encontrou uma Svitolina muitíssimo afiada na decisão, hein, Daniel? E lembrar também a volta de Naomi Osaka ao tênis, ela que retornou e deu o ar da graça já nesse primeiro campeonato. Naomi Osaka que jogou o Brisbane, né? Venceu o seu primeiro jogo contra a Tamara Korpas, alemã, né? Um jogo que foi o jogo que acabou quase na virada do ano pra gente, literalmente, né? Quase praticamente de meia-noite pra gente, né? Já era 1º de janeiro na Austrália, evidentemente. E na segunda rodada acabou perdendo, né? De virada para Carolina. Por isso que eu vou mais a volta, né? Vamos ter paciência que aos pouquinhos as coisas vão engrenando para ela novamente, mas bom ter ela de volta. A gente já falou da Kerber também, né? E
falando em Brisbane, né? Título da Helena Rybakina, que não perdeu set no torneio. E afinal, foi um atropelamento, viu? Ganhou os 8 primeiros games contra a Sabalenka, que era, então, a atual campeã, né, do torneio. Sabalenka não via a cor da bola e muitas vezes demonstrava irritação em quadra, né? Porque ela simplesmente não conseguia jogar, né? Segundo set ali foi ainda de domínio para a Rybakina, mas pelo menos ainda a Sabalenka ganhou uns gamezinhos, né? Ganhou seus 3 games, né? No jogo. Sexto título da carreira da Rybakina. Você falou do head-to-head, 5-3, mas em finais, a Rybakina tem 2-1, né? A Rybakina venceu esta final, venceu a final de Indian Wells ano passado. E a única vitória da Sabalenka em finais foi justamente a final do Australian Open do ano passado, né? Então, essa foi uma reedição. Será que teremos essa final novamente? Vamos ver o que acontece, né? A Rybakina volta a ser número 3 do mundo com esse título, ultrapassando a Coco Gauff. Agora vamos lá voar para Auckland, na Nova Zelândia. A Coco Gauff, que você falou da campanha tranquila dela, ela só perdeu apenas um set no torneio, que foi justo na final, mas ela poderia ter saído do torneio sem perder um set. Por quê? Porque ela sacou para fechar o primeiro set contra a Svitolina e desperdiçou 2 set points. Aí a Svitolina conseguiu devolver a quebra, né? Salvou os 7 pontos, devolveu a quebra atrás e fechou o primeiro set contra a Gauff no tie-break. Aí, a partir do segundo set, a Gauff já foi dominante, venceu, fez um duplo 6-3 e aí conquistou o seu título. A americana é a quarta jogadora a conquistar um back-to-back, né? Um bicampeonato em Auckland, né? Igualando os peitos da Pat Fendick, que foi bicampeã em 88 e 89. Helena Danilidou, a grega Helena Danilidou, que foi bicampeã em 2003 e 2004. E a alemã Julia Gorges, que foi bicampeã em 2018 e 2019. Então a Coco Gauff aí é a quarta tenista a defender o título em Auckland, né? E quanto a Elina Svitolina, né, uma das mamães do circuito, né? Chegou em sua segunda final, né? Desde que sua volta às quadras, né, após a maternidade. Ela foi campeã em Estrasburgo no ano passado. E a gente está falando de retornos aqui, falando da Osaka, falando da Kerber. Na campanha ela ganhou da Caroline Wozniacki, né, na primeira rodada. Wozniacki que voltou às quadras ali no ano passado, na reta final da temporada passada. E ganhou da Emma Raducanu, né, de virada na segunda rodada. A Emma Raducanu que ficou muito tempo parado por lesão, também está de volta ao circuito. Vai estar, né, conseguiu vaga na chave principal do Australian Open. A Emma também é outra que voltou muito bem, vendeu muito caro, né, a derrota para Elina Svitolina. Então aí fica o registro desses torneios, dos primeiros torneios de WTA. Parabéns para Helena Rybakina e Coco Gauff, números 3 e 4 do mundo da WTA. Aliás, o Daniel, falando em Svitolina, se tem uma tenista que talvez, não quero zicar, mas que eu acho que pode ser que saia da fila do Grand Slam esse ano é a Svitolina. Acho que pode vir aí, mas não quero zicar. Selo anti-zica aqui. É uma das várias candidatas aí que a gente pode colocar, até pelo nível de tênis que ela apresentou, né, após sua volta, né? Então, a gente pode colocar aí, vamos ver, né? Quem sabe. Vamos lá, agora bora falar de ATP. Afinal de contas, o búlgaro Grigor Dimitrov finalmente voltou ao círculo dos campeões após mais de 6 anos. Antes do título, agora, no ATP 250 de Brisbane, o último troféu de campeão do Dimitrov tinha sido lá no ATP Finals de 2017. Impressionante. Na final, vitória maiúscula contra o jovem Holger Rune, atual número 8 do mundo, placar de 7-6 e 6-4. Com o título, Dimitrov assume a 13ª colocação no ranking mundial, uma subida muito importante. Dimitrov tá voltando, hein? Do nada, você piscou, Dimitrov voltou. Já no ATP 250 de Hong Kong, caneco para Andrei Rublev. Ele venceu o finlandês Emil Ruusuvuori por duplo 6-4 e conquistou seu 15º título na carreira. Voltando rapidinho para Brisbane, só para fazer uma ligaçãozinha, Rafael Nadal voltou às quadras, mas já está saindo de novo porque ele está lesionado mais uma vez e não vai disputar o Australian Open. Infelizmente, uma notícia bem triste mesmo. Pô, a gente, pela primeira vez em muitos anos, não vai ter Roger Federer e Rafael Nadal na chave principal de Australian Open. Federer, claro, já está aí há bastante tempo sem disputar o Grand Slam australiano,
mas os dois ao mesmo tempo é algo que não acontece há realmente muito tempo, e agora estamos sem os dois, e com o Djokovic ainda meio baleado, hein? Então, vamos ver o que vai rolar aí pela frente. Deixa eu falar um pouquinho, pincelar um pouquinho sobre o Rafael Nadal. A gente ficou tão contente, né, com a volta dele, o anúncio da volta, e voltou muito bem, né? Venceu os 2 primeiros jogos de Brisbane, ganhou do Dominici na estreia. E olha só como são as coisas. No terceiro jogo né, que ocasionou contra o australiano Jordan Thompson, ele teve 13 match points. Ele poderia ter fechado o jogo em 2-0 e podia ter conseguido a vaga na semifinal, né? Ele enfrentaria o Grigor Dimitrov. Ele desperdiçou os match points, né? Até bolas que ele não costuma errar. E aí o jogo se arrastou para o terceiro set e aí esse desgaste acabou ocasionando, né, uma micro ruptura, né, no músculo. Ele falou em suas redes sociais que não é a mesma lesão, né, que o tirou das quadras por muito tempo, mas de qualquer maneira é triste, né, porque a gente vê o fim de carreira de um dos grandes do esporte e sendo derrotado pelo corpo, né. Mas é triste que a gente vai ter essa baixa, né? A gente estava comemorando os retornos aí, vários retornos, e um deles era do Rafael Nadal, mas né, vamos torcer para que ele volte ainda e que ainda vamos aproveitar, viu, gente? Porque a gente sabe que a carreira dele está acabando, então vamos aproveitar cada momento que ele estiver em quadra, ele vai voltar ali. Esperamos que ele volte ali no Indian Wells, né? Naqueles torneios de quadradura lá da América do Norte, e depois na temporada de Saibro, para a gente aproveitar, porque a carreira dele está acabando. Então, mas é triste mesmo que isso tenha acontecido com o Rafa. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Grigor Dimitrov, rapaz. Fim de jejum, hein? Quase mais de 6 anos sem títulos, né? O último, como você falou, a ATP Finals em 2017. De lá para cá ele tinha sido vice em Roterdã, no ATP Quente em Roterdã em 2018. E ele foi duas vezes vice-campeão no passado, né? No ATP 250 de Genebra e no Masters 1000 de Paris, né? Ali no finalzinho do ano. Jogando altíssimo nível, perdeu apenas um set no torneio, que foi pro Andy Murray lá na estreia, né? Foi um jogo que ele venceu de virada, inclusive. Jogando altíssimo nível, não na final contra o Oguruni não teve seu saque quebrado, então manteve muito bem, firme no seu serviço, e aí teve só uma quebra, né, de saque no jogo, que foi ali no segundo set, e aí o Dimitrov foi campeão. Olha, vamos ver aí, Dimitrov, hein, Australia Open aí, uns carinhas aí que a gente pode, quem sabe, uma bocanha, faz uma grande campanha, né, então vamos ver, né. Agora indo lá para Hong Kong, Andrei Rublev, 15 títulos na carreira do Rublev, falando em Grand Slam, né, em grande campanha, vamos ver, né, a gente tá sempre na expectativa do Rublev, né, nunca passa ali da barreira das quartas de final, tá faltando aí a grande campanha de Grand Slam, será que é no Australian Open? Vou torcer que sim, eu gosto muito do Andrei Rublev, vou torcer para que finalmente ele consiga superar a barreira ali das quartas de final e aí faça uma grande campanha no Australian Open, né. Mas registrar também a grande campanha do Emil Ruusuvuori, o finlandês chegou em sua segunda final de ATP, ainda busca, né, o seu primeiro título na carreira, não foi dessa vez, mas ele, né, com essa campanha, voltou ao top 50, né, ele foi 37 do mundo em abril do ano passado, então o finlandês aí, um grande nome aí também, é um tenista aí que pode também incomodar no Australian Open, vamos ver. É isso, e o Australian Open está chegando no lado masculino, tem alguns postulantes ao título aí, o Djokovic não está 100%, a gente não sabe que Carlitos Alcaraz vai chegar aí para essa temporada sem o Ferrero lá na Austrália, porque o Ferrero, enfim, está cuidando de algumas outras questões pessoais, então Carlitos sem Ferrero, aí tem o Sinner, que vem em altíssima da última temporada, o Medvedev, que sempre joga muito bem na Austrália, o próprio Rublev completando aí os 5 primeiros do ranking, né? Aí tem Holger Rune também, tem o Hurkacz, que começou bem a temporada, tem o Zverev, que começou bem demais, o próprio Dimitrov, quem sabe vem aí finalmente uma final de Grand Slam, quem sabe um título, vai saber, né? E no feminino também, muito equilíbrio entre as tenistas, esse Australian Open tem tudo para ser muito bacana, e essa semana, galera, tem vídeo especial aqui no canal falando sobre as chaves do primeiro Grand Slam de 2024, tá chegando aí, e claro, a gente vai trazer aqui as nossas avaliações sobre os principais jogos do torneio. Valeu, Daniel, pela parceria, mais uma vez, que seja um grande ano pra gente, e valeu para você que ficou conosco até o final do podcast Quadra Principal.
Falou, galera. Até mais.